E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal Rosto Libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que pela thumbnail você já deve saber, e essa é a novidade do canal, agora o canal tem thumbnails, então fica mais fácil identificar o assunto aí. Aquele padrão de sempre, comenta o vídeo, compartilha, se inscreve, deixa o like no vídeo aí, isso ajuda bastante a engajar o canal. Toca o sininho das notificações, muito importante, ou como diria em italiano, la campanella, como eles falam, né? Em italiano sempre fala assim, né, com a mãozinha. Deixa a mãozinha aí no comentário, eu gosto, de italiano falam. Checa os links na descrição, redes sociais, porque se o YouTube não te entregar mesmo com a la campanella ativado, ou seja, com o sininho ativado, basicamente tem as redes sociais do canal na descrição para isso, tem também os links para apoio financeiro, você pode dar uma apoiada aí no trampo, financiar o canal, se você assim desejar. Mas é isso, sem mais enrolações, como está no título do vídeo, na thumbnail, vamos falar sobre o novo rei do gado, que na verdade não é o rei do gado na Itália, é a rainha do gado na Itália, a Giorgia Meloni. E eu vou sempre ficar zoando isso aí, porque... Enfim, eu posso zoar porque eu sou descendente de italiano, então... Caio Giovanni, né? Tipo, Giovanni com dois N's e bem italiano. Ela ganhou a eleição, né, pra rainha do gado lá na Itália. A a galera lá da Itália tá chamando ela de extrema direita, que ela tem sinaliza para Mussolini. E assim, você já vê a ignorância do povo da mídia da Itália, né? Tipo, não que mídias, em maneira geral, sejam lá muito inteligentes. Na Itália não seria diferente, eles são extremamente burros. E a primeira burrice já é colocar como se, tipo assim, como se a extrema direita e o Mussolini tivesse alguma coisa a ver. O Mussolini, para quem não sabe, dando uma aulinha de história aqui gratuita, coisa que seu professor de história da sétima série não te contou e ele é a fonte que fala que o Mussolini é de extrema direita, provavelmente. Ou o seu professor de história da faculdade de extrema humana que você está fazendo também fala isso. O Mussolini, ele era do Partido Socialista Italiano. E aí ele saiu do Partido Socialista Italiano e fundou o Partido Fascista, basicamente. O Giovanni Gentili, toda a galera que estava envolvida no movimento fascista italiano, eles eram dissidentes do Partido Socialista. Então, assim, entre os socialistas e os fascistas não existem discordâncias assim de que tem que ter coletivismo, de que o coletivo está acima do indivíduo, que o indivíduo não importa, que importa a vontade do coletivo. Toda a doutrina fascista e toda a doutrina socialista, elas têm o cerne na mesma ideia, que é o coletivismo. Qual o coletivo que é? Aí há uma discordância. Os socialistas defendem que sejam a classe trabalhadora, os fascistas eles defendem que sejam as pessoas da nação, porque o fascista ele vê o conflito um pouco mais global, ele vê como nações burguesas contra nações proletárias, basicamente. Mas assim, se você olhar burgueses e proletários é a mesma coisa, a diferença aqui numa escala maior. Então não, o Mussolini ele não é um líder de extrema direita, ele não foi de extrema direita, assim como o tiozinho do bigode na Alemanha, nenhum deles. Pelo contrário, eles são socialistas de extrema esquerda, igual o Lula, o Bolsonaro, basicamente qualquer líder que você tem hoje é tudo de extrema esquerda. Essa moça aí, a Giorgia Meloni, aí, que foi eleita, ela parece ser um pouco menos socialista do que a média, assim, porque você tem que considerar que todo político ele começa como um comunista de extrema esquerda. Então, à medida que ele vai fazendo um pouquinho de concessão, ele vai vindo um pouquinho mais pro centro, assim. Então, ela não é uma comunista de extrema esquerda, como é o padrão da União Europeia. Pelo contrário, ela se elegeu como uma plataforma crítica à União Europeia. Ela pegou basicamente uma grande, para não dizer outra coisa, problemaço na Itália. A Itália hoje tem a segunda maior dívida PIB do bloco europeu, né, da União Europeia, 150% de dívida PIB, ou seja, digamos que assim, o governo italiano anuncia, olha, nós vamos pagar as dívidas do país. Então, tudo que é roubado de imposto, durante todo o ano da Itália, ele teria que ser colocado em cima do PIB, né, no caso do país. Ou seja, tudo que é produzido, vamos colocar assim, que o governo confiscasse tudo que é produzido no país, vamos pagar a dívida. Demoraria 1 ano e 6 meses para fazer isso nos moldes atuais da Itália. Claro, se você tem um ganho de produtividade, por algum motivo isso acontece. Também tem problemas na Itália em relação à questão na verdade, não só na Itália, né, no mundo todo, da questão da previdência social lá, né, porque, enfim, é um golpe de pirâmide que estados armaram, não tem como sustentar, e a Itália é um dos países mais velhos da Europa, a média de idade lá é bem alta, ela está com esse problema também, então ela tem uma bomba previdenciária, uma bomba fiscal,
acabou de assumir um governo em que boa parte da galera tá contra ela, e qual que foram as propostas dela? Coisas que, assim, muito fascista ia se revirar no túmulo de ódio com que ela quer fazer. Tipo, por exemplo, cortar impostos. Os fascistas são contra isso. São contra isso. Fascistas, eles tendem a aumentar impostos, já que, enfim, eles visam expropriar as pessoas. Então ela quer cortar impostos. Ela quer, por exemplo, fechar as fronteiras do país, porque, enfim, uma coisa que está acontecendo na Europa é que, assim, se você ainda não visitou a Europa, como eu, por exemplo, eu recomendo que, se você tem condição de visitar a Europa, visite logo. Mas, assim, principalmente se você for na França, é bom você fazer um bom curso de árabe antes, senão você vai ter dificuldade de se comunicar com os locais. Porque a invasão muçulmana está sendo basicamente absurda na Europa, então aquilo ali está virando um califado islâmico e a tendência é piorar. Então o que ela quer fazer? Ela quer fechar as fronteiras da Itália e impedir que isso aconteça. E assim, a eleição dela é só parte de um grupo macro, ela tá alinhada com uma outra galera ali, o Berlusconi, que é o cara que foi presidente do Milan, presidente da Itália durante o tempo. Ela não é bem presidente, né? Mais um primeiro-ministro, assim, foi rei do gado lá. O gado votou nele, ele virou rei do gado, agora é a rainha. E assim, tá alinhado lá com uma galera, e assim, não é de extrema direita, como eles falam, é aquela direita meio bunda, sabe? Que não, que tem que ter uma coisinha social aqui, que não sei o que, é mais uma social-democrata, vamos dizer assim. Não é muito extrema direita, não. Antes fosse. E aí assumiu lá o governo. E essa é uma onda que está acontecendo na Europa de maneira geral, assim, você já começa a ver essa tendência em vários países. Na última eleição, a Le Pen, por exemplo, na França, quase ganhou do Macron lá, né, o presidente Cook da Europa lá, da França, quase ganhou dele. A Le Pen, assim, ela não é também de extrema direita, é mais ali, meio moderadinha demais. Ia ganhar do Macron. O Macron não, o Macron é um comunista de extrema esquerda, aquilo ali impõe controle de preço, enfim, é um retardado mental aquele cara. Fica enchendo o saco aqui com a Amazônia. Se ele quer a Amazônia, compra aquela porra, cara. Se a Amazônia é nossa, eu tô vendendo minha parte, tá? Ô Macron, compra aí. Comprei de mim. Pode doar aí na descrição aí que eu aceito. Se você mandar, tá bem pago. Aí fica falando essas merda aí, mas tá vendo um movimento maior na Europa, assim. Você pode olhar para isso como se, tipo assim, se a influência do Viktor Orbán, né, que é o presidente da Hungria, tivesse se espalhando de certa forma na Europa, porque ele tem uma posição anti-União Europeia, enfim. E essa ideia de que a União Europeia é um erro, ela está muito enraizada em boa parte dos europeus. Você pode olhar o Brexit como uma forma disso, o movimento que aconteceu uns anos atrás, né, da Inglaterra saindo do reino do califado europeu lá, né, basicamente da União Europeia. Então eles saíram de lá. Então esse sentimento vamos dizer assim, anti-União Europeia e pró-nacionalismo, ou seja, tipo assim, foda-se esses caras, a minha pátria importa, é uma coisa que tá rolando na Europa. A Suécia também passou por um processo assim, saiu, chutaram lá os comunistas lá no poder, lá que fica deixando um bando de muçulmano ficar entrando no país e fazendo coisas abomináveis com as moças suecas. E entrou uma galera de direita também, assim, não é ela muito aquela direita extrema, mas, de novo, outra galera que tem como uma pauta, tipo assim, mano, fecha a fronteira, não deixa a galera entrar. E a posição correta, porque assim, a verdadeira, do ponto de vista libertário, assim, a única fronteira que existe é a fronteira da sua propriedade privada. Ah, mas aí o meu vizinho quer ficar trazendo um monte de gente degenerada pra morar perto da minha casa, incomoda, tira o valor da minha casa. Sim, isso seria um problema em situações de cidades libertárias, então a tendência, assim, a tendência, não tô dizendo que seja a regra, é de que imigração não seja tão fácil assim numa sociedade libertária, porque não em todas as regiões, vamos colocar assim. Regiões que as pessoas têm uma visão negativa sobre imigração, elas tendem a se juntar e formar grupos privados que falam, olha só, aqui a gente vai querer ficar culturalmente coeso, a galera não vai entrar. Isso seja para qualquer tipo de cultura. Pode ser um grupo muçulmano não querendo católicos, um grupo católico não querendo muçulmanos. Então é uma forma que resolveria esse problema. Com os estados, basicamente vote em algum rei ou rainha do gado que não quer que pessoas venham, então, tipo, pessoas não vêm. É o que acaba acontecendo. Então, essa tendência tá vindo. A Suécia foi assim, a Polônia, bom, a Polônia é assim, a discussão política na Polônia é entre a direita e a extrema direita. Então, tipo, a Polônia não realmente conta porque assim, eles não discutem se nazismo é de esquerda ou de direita, eles simplesmente baniram esses vermes junto com os comunistas, então, cara, a Polônia talvez seja um dos últimos bastiões do que significa ser um ocidental no ocidente, porque aquilo ali pra Polônia cair, cara, pra Polônia cair na mão do Islã, do califado europeu ou da União Europeia, vai na mão de globalista, os caras vai ter que ralar muito, cara, vai ter que destruir muito aquele país, porque aquele país é muito culturalmente coeso. Então, essa galera, assim, tipo Polônia, Hungria, agora a Itália, né, na mão da Giorgia Meloni,
Sempre vou fazer isso aí, enfim. Tá indo. Então, ventos de mudança estão soprando na Europa. A janela de Overton tá saindo pra, tipo, da extrema esquerda comunista, do comunistão lá do europeu, lá da União Europeia, pra uma galera um pouquinho mais moderada, um pouquinho menos comunista. Não tô dizendo que a Giorgia Meloni lá seja a melhor presidente da história da Itália, que ela vai fazer um monte de coisa. Pegaram os vídeos dela lá elogiando Mussolini quando ela era mais nova. Enfim, dane-se. Eu tinha 15 anos, 16 anos. Cara, com 15 anos eu era comunista, porra. Cara, com 15 anos você não tem. Aliás, até mais ou menos seus 21, 22 anos, tudo que você defende é irrelevante, tá? Depois você muda tudo, enfim. Se você continua mudando é porque senão você não deixou de ter 15 anos, basicamente. Você não mudou, você continua tendo 15 anos. E aí ela. Pegaram no pé da véia lá por causa disso, mas assim, a mulher tá com, sei lá, 40, 50 anos, então, tipo, faz 30 anos que ela falou essa merda, então. Não realmente importa que ela tenha falado na juventude. Porque se fosse levar o que fala na juventude, bom, o cara não seria libertário 013, seria comunista 013, entendeu? Então, tipo, não realmente importa. Aí, então pegaram no pé dela, mas assim, é só uma tendência inevitável, sabe? Tipo, tem um movimento maior acontecendo na Europa que é as pessoas ficando de saco cheio desses bando de progressista globalista e mandando eles embora. Inclusive, ela falou na campanha contra a agenda globalista, então meio que tem essa demanda na galera, tanto que ela ganhou o concurso de popularidade patético lá da Itália, né? Que pra quem acha que democracia funciona, chamam de eleição. Então, ganhou lá, então vamos ver o que vai acontecer. Vou acompanhar a Itália com uma certa curiosidade, assim. Eu gosto da Itália, né? Enfim, eu tenho raiz italiana, como eu falei, né? Minha avó veio da Itália, né? Minha bisavó, na verdade. Então, eu gosto da Itália e é um país que um dia eu quero visitar, né? Espero não precisar fazer um curso de árabe, só para lá italiano, sabe? Um pouquinho. Eu falo arranho uma coisinha ou outra de italiano, enfim. Mas é isso aí. O que eu queria dizer pelo vídeo de hoje. Vamos acompanhar a Itália aí, ver se o que acontece. Qualquer novidade aí, sei lá, se ela fizer alguma coisa, alguma maluquice aí eu trago no vídeo. Deixa aí no comentário aí se você sabe falar italiano, alguma coisa. Deixa a mãozinha aí pra lá, sabe? No italiano fala com as mãos, muito engraçado. Mas enfim, você gosta da comida da Itália? Deixa aí qual é a sua comida da Itália preferida. Comenta qualquer coisa aí no vídeo aí pra ajudar o engajamento. Enfim, só eu falando besteira aqui. Vou terminar por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. De novo, se inscreve, checa o link na descrição, aquele blá 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 padrão de YouTube. Enfim, é isso. Agradeço a todo mundo. Tchau, tchau.